Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Mateus, tradução João Ferreira de Almeida. Sermão da Montanha. Capítulo 5 de Mateus. Jesus, vendo a multidão, subiu um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. A multidão, sempre é relatado que onde Jesus ia, uma multidão o acompanhava. A multidão queria vê-lo, tocá-lo, ouvi-lo. E aqui, nesse momento, ele sobe ao monte, fica numa posição mais alta e senta em torno dele seus discípulos. E relata-nos, e abrindo a boca os ensinava dizendo: uma pessoa, tal qual Jesus, preparada para o bem, com todo o seu potencial, com toda a sua capacidade, alguém que construiu o planeta Terra. Antes deste mundo ser, eu sou, disse-nos Jesus, deixando claro para nós que ele era o arquiteto desse planeta. Chegar perto dele, sentir aquele magnetismo, é um privilégio para poucos. Foi um privilégio para poucos. E agora nós temos que aprender a senti-lo entendendo o seu evangelho, aprendendo a termos mais amor uns pelos outros, mais compaixão, mais solidariedade. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito. Aquelas pessoas que não são pretensiosas, que sabem que estão na terra para serem aprendizes. Não importa qual a posição intelectual ou financeira, social que eles estejam, eles sabem que eles são filhos de Deus, sabem que eles necessitam de passar por aprendizados, passar por aperfeiçoamentos. Sabem ser solidários, sabem ajudar, sabem pedir ajuda, sabem colaborar. São aqueles espíritos que estão desprovidos da arrogância, da vaidade, da ganância, da ambição, mas estão cheios e repletos de altruísmo, solidariedade e compaixão, os verdadeiros valores que valem para a vida eterna. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quantos de nós choramos porque nossa alma sente a dor de não poder ser feliz como gostaria? Porque nossas almas sentem a dor de ainda não saberem amar. Porque nossas almas ainda não aprenderam a colaborar. Ou, pelas forças do destino, arcamos com as consequências de nossos atos pretéritos, passando pelas expiações necessárias ao reajuste, ao reaprendizado para a vida eterna. Precisamos, assim, aprender a trabalhar e a servir a causa do bem, a causa de Jesus, para sermos trabalhadores da luz, para sermos edificadores das forças do bem em nossas vidas. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É um recado direto para todos nós. Só vai ficar na terra quem for manso. Já aconteceu esses expurgos em outros planetas? Quem quer conhecer mais, leia o livro que chama Os Exilados da Capela, um grupo de espíritos rebeldes que habitavam um planeta que estava passando por uma situação da Terra de hoje, cerca de 40 mil anos atrás. E, como não se adequavam às necessidades evolutivas daquele planeta, ao caminho que aquele planeta estava seguindo, tecnologicamente, emocionalmente, espiritualmente, eles atrapalhavam. Então fomos retirados para a Terra. Coloco na primeira pessoa do plural, porque a maioria de nós que estamos na Terra, a grande maioria de nós que estamos na Terra, repito, somos de outro planeta. Essa maioria, é uma pequena maioria de 95%. Viemos para cá porque fomos exilados, não servíamos para estar lá. Estávamos atrapalhando. E muitos, infelizmente, terão que ser deportados para planetas tal qual a Terra estava há 40 mil anos atrás. Por isso, meus irmãos, o convite de Jesus é agora ímpar. Sede mansos, pacíficos. Procurem trabalhar para o bem e pelo bem, na edificação das forças do amor, porque somente assim herdaremos a terra da regeneração. A terra prometida é aquela terra do nosso coração, preparada pelas experiências dos séculos, para amar, servir e construir a paz, o amor e a fraternidade onde quer que estejamos.
Estejamos atentos para não só herdarmos a terra, mas para sermos impulsionadores do amor sobre a terra. Impulsionadores da solidariedade e da compaixão. Impulsionadores das realizações superiores. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas a justiça de Deus, e não a falha dos homens. A justiça dos homens, muitas das vezes, é uma maquiagem midiática para satisfazer a esses ou aqueles poderosos. Mas a justiça de Deus, que tudo vê, a justiça de Deus, que tudo percebe, colocará cada um no seu devido lugar. E ai daquele que tiver tentado ludibriar-se a si mesmo, tentando enganar os outros, prejudicar os outros. Lembrai de próprio Jesus, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier os escândalos. Porque é necessidade evolutiva de todos nós nos tornarmos melhores. E essa fome e sede de justiça nós temos que ter cuidado para não entrarmos para a área do fanatismo ou da intolerância. Porque muitas das vezes as nossas ideias não são condizentes e compatíveis com a justiça divina. Precisamos, assim, aprender a trabalhar, edificando as forças do bem. Precisamos aprender a trabalhar intimamente, aceitando as circunstâncias e melhorando no que for possível, para que todos nós edifiquemos a paz, a fraternidade e a luz ao longo de nossa caminhada. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se somos misericordiosos, estamos irradiando misericórdia, bondade, compaixão. Então receberemos essa misericórdia. Tem uma frase do Emmanuel que é muito interessante. Quando a justiça divina nos bate à porta, se nos encontra trabalhando pelo bem do outro, em benefício do outro, a justiça adia a cobrança por prazo indeterminado. E certamente, ela virá mais tarde muito mais atenuada, porque já usamos de misericórdia. E Jesus quer misericórdia e não sofrimento. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. De vez em quando a gente recebe nas mídias sociais, Deus falou comigo. Ó, que pessoa, hein? Bom, cada um com a sua crença, com o seu modo de ver. Mas Jesus deixa claro que nós temos que ter limpo o coração para poder ver a Deus. Deus, uma sublime energia que gerencia todo o universo. Quando você vê uma foto das galáxias, milhares de galáxias. Cada galáxia tem bilhões de estrelas, que são sóis. Trilhões de planetas, que segundo a doutrina espírita, todos são habitados por seres compatíveis com aquela necessidade. Oh, meus irmãos, quanta maravilha estudar o Evangelho compreendendo a doutrina espírita. Quanta maravilha é para nós estudarmos o Evangelho compreendendo as luzes soberanas que são lançadas sobre nós. Procuremos trabalhar intimamente para sermos melhores. Procuremos trabalhar intimamente para sermos construtores edificantes do bem. Porque somente assim as bases da paz, do amor e da fraternidade brilharão em nossa caminhada. E quando podemos ver Deus? Quando estivermos limpo de coração. Mas não é aquele limpo que a gente acha que está limpo. É limpo pelos ditames da consciência. Porque somente a consciência tranquila do dever bem cumprido, das ações bem edificadas no bem, na solidariedade, na compaixão, no amor, pode depurar os corações. Não sou eu que julgo. Quem avalia tudo isso é o Pai que está nos céus, como ensinou Jesus. A gente só faz o alerta. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador. Como que o mundo atual precisa de pacificadores? Como que o mundo atual precisa de pessoas dispostas a pacificar corações, a desenvolver sentimentos de amor nos corações? Quantos de nós estamos carentes e necessitados de sermos pacificadores até mesmo dos nossos conflitos? Controle tua mente. Eduque teus conflitos. E evangelize seus sentimentos. Evangelize suas emoções. Meus irmãos, trabalhemos intimamente para nos fazermos melhores. Trabalhemos intimamente para nos fazermos pacificadores.
para sermos verdadeiramente trabalhadores cristãos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ser perseguido por se fazer justiça, uma justiça verdadeira, segundo os ditames das leis divinas. Querer a paz, querer a compaixão, a solidariedade e ser perseguido por isso. Fazer o bem e ser perseguido por isso. Lá vêm as bem-aventuranças que nos trazem a luz, que nos trazem as bênçãos, que nos trazem a redenção. Por isso procuremos trabalhar intimamente, para nos fazermos melhores, para nos fazermos pessoas que dispõem-se a construir e edificar um mundo melhor. Precisamos, pois, aprender a refletir nas grandezas divinas, nas grandezas que o amor divino traz para nós. Ó Senhor, quando é que essa humanidade aprenderá a ser justa e não a perseguir os justos? Pobres almas que arcarão com séculos de sofrimento em suas caminhadas. Porque o contraria um dos principais ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Perseguir os justos. Perseguir aqueles que querem as coisas certas. Senhor de amor, lançai vosso olhar de misericórdia sobre essa humanidade, para que elas possam despertar para Deus, para que cada cidadão, para que cada político, para que cada policial, cada militar, lembrem-se que são filhos de Deus. E como filhos de Deus, eles precisam de trabalhar para o bem e para a luz. Que cada espírito perdido no mundo espiritual, nos antros de sofrimento, no fundo das trevas dos abismos, lembrem-se que vocês são filhos de Deus. E todo filho de Deus trabalha para a luz, trabalha para o bem e para a solidariedade. E somente assim edificaremos o reino de Deus em nossos corações. Fiquemos vigilantes para não cairmos nas armadilhas que lobos colocam para lobos. E só cairemos se ainda tivermos lobo dentro de nós. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, pela causa do bem, pela causa da solidariedade. Oh, desafio difícil! Se estão te caluniando, mentindo, te perseguindo, dizendo todas as maldades contra vós, senti-vos rejubiloso. Porque é o momento de pagar as contas do passado, do passado, do passado, e conquistar o futuro, do futuro, do futuro. Oh, meus irmãos, que a sublime luz venha sempre envolver nossos corações. Que a sublime luz venha sempre iluminar nossas almas. Fazer com que sejamos seres melhores. Fazer com que sejamos seres que edificam o bem, que constroem o bem ao longo da nossa caminhada. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ele nos mostra. Todos os trabalhadores do bem passam pela perseguição. Todos os trabalhadores do bem passam pelos momentos difíceis. E somente aqueles que souberem verdadeiramente amar, que souberem verdadeiramente edificar o coração na paz e na fraternidade, construirão a sua paz íntima. E aí sentiremos-nos bem-aventurados, porque aprendemos a seguir Jesus e relegar todos aqueles que nos atacam, todos aqueles que nos caluniam, que nos tentam destruir de qualquer maneira. Porque a força do amor deve brilhar em nossos corações. Porque a força do amor deve ser forte em nossos corações para contornarmos as dificuldades com sabedoria e amor. E irradiarmos amor por todos aqueles seres das trevas que vierem ao nosso encontro, convertendo-os para o bem. Ó Senhor de amor, derramai sobre os corações empedernidos no mal, no egoísmo, na arrogância, na ambição. Derramai sobre eles o bálsamo do amor, para que eles aprendam a ser solidários, verdadeiros e sinceros. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar-se fora e ser pisado pelos homens.
o sal. Uma comida sem sal, para quem já comeu, falta um sabor. O sal realça o sabor dos alimentos, mas se for usado exageradamente, faz mal. Então, a prudência deve estar sempre marcada em nossas vidas e sabermos usar a dose certa para prepararmos cada um dos nossos alimentos. Então, nossas atitudes têm que ser pautadas na bondade. Devem ser pautadas no sentimento de gratidão para com Deus. Tomarmos consciência das nossas responsabilidades frente à consciência. Tomarmos consciência das nossas responsabilidades frente à vida. Agir, preparando o alimento divino, temperando o alimento divino para que muitas almas possam sedentar-se. E assim, ao dessedentar, poder sentir o aroma divino envolvendo seus corações e seguir os caminhos iluminados da paz, da caridade. Oh, caridade! Sublime força que alimenta nossas almas, que nos dimensiona a força divina em cada uma das nossas ações, das nossas atitudes. Fazendo assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. À medida que começamos a fazer o bem, começamos a irradiar nossa luz, envolver corações, despertar almas para a luz da solidariedade e do amor. E à medida que começamos a fazer isso, não tem como nos esconder. Porque a luz irradia, a luz ilumina, a luz abre caminhos. Irmãos, sejamos conscientes das nossas responsabilidades como filhos de Deus, como espíritos imortais, necessitados das bênçãos do amor, da paz e da solidariedade. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Ao acendermos a nossa luz do amor, não adianta querermos nos esconder, precisamos ficar no velador. Ou seja, sermos aqueles que orientam os caminhos, nem sempre falando, mas agindo silenciosamente na nossa conduta reta, no nosso sentimento de amor a Deus, nas nossas orações, irradiando os bons pensamentos por aqueles que sofrem. Somente assim, saberemos alcançar a meta final, as realizações do amor, da paz e da fraternidade. Trabalhemos, pois, para edificar o bem. Trabalhemos, pois, para fazermos-nos melhores, porque as bênçãos do amor virão sempre iluminar nossos caminhos, iluminar nossas mentes. A luz se acende para ficar no velador, para servir de referência, para orientar, para guiar para o bem, para proteger dos abismos. Sejamos a luz que guia, sejamos a luz que ilumina, dando-nos as mãos uns aos outros, caminhando sempre para o bem, com o bem e pelo bem. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Mas não é para trombetearmos as nossas obras, é para que eles vejam as nossas obras, para que eles sintam as nossas obras. Somente trabalhando para o bem, com o bem e pelo bem, edificaremos as forças do bem em nossa caminhada e seremos felizes como espírito. À medida que acendemos a nossa luz do amor, aprendamos a construir e edificar as bases sagradas do bem verdadeiro, do bem eterno. Porque somente assim seremos filhos de nosso Pai. Aquele que sabe fazer as obras em silêncio, mas sabe mostrá-las aos homens, com prudência, com segurança, com responsabilidade. E de uma forma que não humilhe, mas que convida os homens a glorificarem ao Pai. O Evangelho é para ser vivenciado com amor, mas também com sabedoria. Com simplicidade, mas com prudência. Porque ainda existe no mundo pessoas que momentaneamente estão más, mas que despertarão para Deus. Despertarão para o entendimento de que são filhos de Deus. Porque Deus é a perfeição e todos os seus filhos alcançarão a perfeição um dia. Caminhemos, pois, para as bênçãos do amor e da paz. Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas.
Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus deixa claro que ele não vai abrogar nenhuma lei. Ele vai cumprir as leis. As leis foram estabelecidas para serem cumpridas. E aquilo que é divino, ele edificará. Aquilo que é divino, ele sempre fortaleceu. Mostrou para nós, isso aqui é importante. Mas aquilo que não era divino, ele mostrou que ele tinha autoridade para modificar. Assim como o sábado, ele curava o sábado e mostrava ilícito ou não curar o sábado. E as pessoas daquela época ficavam, principalmente os doutores da lei, ficavam invocados com isso. Na realidade, eles queriam um motivo para perturbar Jesus, para perseguir, para incomodar. E curar o sábado era o motivo que eles tinham encontrado para satisfazer o seu ego doente. Mas faz parte de um processo de uma época passada. E hoje nós temos que estudar para entender que o Senhor abrogou a lei de guardar os sábados, mas não abrogou a lei de ter o descanso sagrado de um dia por semana. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Cuidado! Tudo na lei vai ser cumprido antes que o mundo acabe. Você quer acabar com esse mundo aqui, saiba que primeiro tem que se cumprir todas as leis. As pessoas que aqui estão, os espíritos que aqui estão, têm que se aperfeiçoarem, cumprindo as leis do amor e da solidariedade, trabalhando intimamente para serem melhores, para serem bons, edificarão a solidariedade em seus corações e construirão a paz verdadeira em suas almas. E assim, quando tudo tiver cumprido, nós saberemos preservar o nosso planeta. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Para sermos grandes no reino dos céus, precisamos aprender a solidariedade, o amor e ajudarmos-nos mutuamente uns aos outros para construirmos a paz, o amor e a verdadeira bênção em nossas vidas. Precisamos, assim, aprendermos a ser solidários, a sermos construtores de uma manhã de luz, porque somente construindo uma manhã de luz alcançaremos a luz em nosso mundo íntimo. E para isso, precisamos ensinar aqueles que são nos inferiores, ou seja, aqueles que têm menos conhecimentos do que nós devemos ensiná-los a seguir o caminho redentor, o caminho do bem. Por menor que seja o erro que ensinarmos, perderemos o galardão no reino celestial. À medida que aprendamos e nos esforçamos para cumprir os desígnios divinos, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos tornando melhores. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Os escribas eram aqueles que escreviam as leis, conheciam as leis. Os fariseus procuravam entendê-la para aplicá-la nos outros. Portanto, a perseguição ferrenha nos primeiros cristãos, porque eles entendiam que eles não estavam cumprindo a lei de Moisés. Estavam negando Moisés para seguir Jesus. Não raciocinavam sobre nada do que estava acontecendo. Queriam continuar estacionário. Então, querer continuar estacionário é você fugir das regras básicas da justiça. E aí a gente vai ficar como os fariseus, presos aos nossos caminhos, presos aos nossos descaminhos. Porque quem vai seguir o caminho torto não é um caminho, é um descaminho. Portanto, precisamos aprender a raciocinar com o bem, para crescermos com o bem. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Guarde bem isso. Temos que aprender a ser solidário, temos que aprender a ser pacificador, temos que aprender a purificar nosso coração e lembrar que Jesus deixou para a gente. Eu a ninguém julgo. Quem julga é meu Pai que está nos céus. Ou seja, o processo da consciência que faz o próprio julgamento. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. É não matarás. E esse não matarás, conforme a gente vai ampliando o nosso entendimento, a gente vai vendo que não devemos matar os animais, que não devemos matar as plantas, não devemos matar os sentimentos alheios, não devemos matar as esperanças alheias.
devemos ser aquele que cultiva o bem, que cultiva a vida, que cultiva o crescimento espiritual de todos nós. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, sem colarizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. A sentença é desafiadora. A sentença é muito forte. Por quê? Sem motivo se encolarizar. Quantas pessoas se encolarizam no trânsito? Porque o trânsito está parado, porque o outro deu uma passada assim meio fechando. Se encolariza em casa por coisas triviais. Ah, mas existe a intoxicação por mercúrio, por alumínio, por determinados agrotóxicos que a gente fica com o nervo à flor da pele. Sim. Intoxicação por camomila também deixa a gente com o nervo à flor da pele. Porque ela é tóxica, ela faz mal, ela agride o sistema nervoso, embora momentaneamente acalme, mas o efeito secundário dela é muito nocivo. Com tudo isso, nós temos que fazer prevalecer a força do espírito, nos esforçar para termos mais solidariedade, mais compaixão, mais entendimento, mesmo que as situações adversas aconteçam. Ah, mas você não imagina quantos espíritos me atormentam e quantos minutos você perde por não fazer orações. Porque as orações é aquilo que alimenta a alma e nos fortalece para nos defender de certos espíritos e criarmos vínculos com os nossos protetores superiores. E aí vem uma outra recomendação. Se a gente encoleriza, a gente é réu do juízo. A medicina chinesa nos diz que se nós ficarmos encolerizando sempre, a gente cria condições para ter um derrame cerebral, um acidente vascular cerebral. Como eles gostam de dizer na medicina tradicional chinesa, acidente vascular encefálico. Então não encolerize pela sua própria saúde, pela sua própria saudabilidade. E se você xinga seu irmão como raca, quer dizer nojento, asqueroso, repugnante, ou usa uma expressão que tenta inferiorizar essa pessoa, você será réu, até mesmo pela justiça dos homens, que no caso aqui era exercida lá pelo sinédrio. Então, hoje se chamar uma pessoa de uma palavra que possa conotar racismo, você pode ser condenado a alguns anos de cadeia. E se chamar de louco, por mais que a justiça dos homens negligencie, você pode ser condenado ao inferno. Por que Jesus diz isso de uma forma tão forte? Chamar de louco será condenado ao inferno. Cuidado com as suas palavras. Ou melhor, cuidado com as nossas palavras. Porque uma palavra ofensiva pode dar uma sugestão para a pessoa. E aí nós temos que aprender a sugestionar coisas boas. Aprender a falar coisas boas. Aprender a orientar coisas boas. Tem uma frase do Sergei Shoigu, que eu gosto muito. Vencemos porque olhamos uns para os outros. E falamos coisas boas uns para os outros. Vencemos porque procuramos avaliar nossos erros e juntos corrigi-los. Façamos isso. Para que sejamos bons espíritos e bons espíritas. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe adiante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. A maior oferta que podemos oferecer a Deus é a pureza do nosso coração. Se ainda temos qualquer coisa contra nossos irmãos de caminhada, mesmo aqueles mais torpes, mais ignorantes que cruzam o nosso caminho, nos ofendendo, nos magoando e até mesmo nos ferindo, seja fisicamente ou emocionalmente, sentimentalmente, nós temos que perdoá-los. Nós sabemos o conjunto de forças espirituais envolvidas naquele momento. Nós sabemos o conjunto de forças que venham nos trazer feridas para o coração. Por isso, precisamos aprender sempre a amar solidariamente, a construir o sentimento de amor e de paz. Amando, construindo e servindo ao Pai, é que vamos edificar as forças do bem.
é que vamos edificar as forças do amor. Precisamos, pois, construir e edificar essas forças. Precisamos aprender a amar e perdoar. Para oferecermos as nossas oferendas a Deus com coração puro, para oferecermos as nossas oferendas a Deus com misericórdia, compaixão e paz. E sabermos receber com misericórdia, compaixão e paz. Porque se ainda não tivermos o puro coração, nem tentemos levar a nossa oferenda. Deixamos ali do lado. Ah, então sou tão perfeito que eu não vou mais fazer minhas tarefas. Não é isso. Jesus está mostrando para nós que a oferenda mais importante a Deus é a pureza do coração. É o perdão incondicional a todos que nos ofendem. Mas para conseguirmos isso, nós temos que aprender a fazer o bem. Aprender a fazer a caridade, estudar as obras do bem, para que o bem envolva a nossa alma e nos dê força para encontrarmos uma manhã de luz, de fraternidade e de paz. Que Jesus nos abençoe, nos dê força para caminharmos sempre na direção da luz. Que nos dê força para caminharmos sempre na direção das forças do bem, das forças do amor e da solidariedade. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encarcere na prisão. A prisão é a reencarnação. A prisão é estarmos reencarnados numa família complicada. Estamos reencarnados naquela família que a gente olha para o vizinho e fala assim, nossa, ele tem uma família tão maravilhosa, olha a minha. Essa é a prisão. Porque se a gente aprender a reconciliar, nós vamos encontrar com aqueles, vamos criar uma família com aqueles que são pacíficos, que são reconciliados conosco, que aprenderam a conviver conosco, com as nossas perfeições, com as nossas imperfeições, mas mantém uma linha de ideal de trabalho, de serviço, de construção. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo dentro da nossa família, dentro do nosso local de trabalho, do nosso bairro, da nossa cidade. Às vezes a gente está tranquilo, convive bem com todos os vizinhos, vem um, muda um por ali e começa a criar atrito com a gente e fala, mas por que isso? Não fiz nada. E a pessoa está toda hora provocando. A gente falou, provação. Aí de repente a pessoa muda, vai embora. Se a gente não guardou mágoa, não guardou raiva, que siga em paz. E se a gente guardou raiva e guardou mágoa? Não tem nem como retratar. Então, às vezes, são momentos que nós temos para reajuste. Momentos de reparar. Às vezes, no serviço, que chega aquela pessoa transferida de outra unidade da empresa e faz um inferno na vida de um ou dois, ou de vários. São as etapas evolutivas que nós temos que aprender, porque lá atrás não soubemos reconciliarmos-nos com nossos adversários, criando mecanismos que a justiça divina, um dia, nos coloca frente a frente, cara a cara, por um momento ou por uma vida inteira, para repararmos nossos erros. Em verdade, eu te digo que, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Na hora que a conta está paga, não precisa mais de estar junto. Sob aquelas circunstâncias. Mas em outras circunstâncias nós viremos nos encontrar para provarmos-nos a nós mesmos que já reconciliamos-nos e já estabelecemos um momento de paz, de harmonia. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E vai hoje também para as mulheres, que naquela época as mulheres não podiam nem olhar para os homens. Tem um filme que chama Missão Romana, que conta a história do general Titus Valerius Taurus, que foi designado por Tibério para saber da realidade de Jesus, se ele realmente existia, ou seja, para levar para Tibério as informações que ele pretendia alcançar sobre aquele Jesus que ele ouvia falar maravilhas, mas que ninguém mandava notícia que ele queria saber. E como ele confiava muito no Titus Valerius Taurus, ele manda ele para lá. E em um dado momento, o Titus encontra uma jovem e ele se encanta com aquela beleza, que é uma característica das mulheres judias, serem muito bonitas. Ele encanta com aquela beleza, começa a conversar com a menina e a menina não podia falar o nome porque ele era um homem e, além do mais, era estrangeiro. E no final das contas,
assista um filme que é muito bonito. Bom, aí, voltando para cá, não cometer adultério. Adultério é sempre que você transgride uma regra, você quebra um contrato. Então, cometer adultério não é só a traição conjugal, marido e mulher. Às vezes, são parceiros de uma empresa, parceiro de parceria de negócio, ou seja, não cometa adultério. Nesse sentido, no sentido mais abrangente. E nem olhar para uma mulher com maus pensamentos, porque se olhar com maus pensamentos, já cometeu adultério no coração. E a nossa sociedade odierna procura nos impor a sensualidade, a cobiça pelo sensual. Mulheres malhadas, em trajes sumários, despertando a cobiça das pessoas, ou homens malhados também em trajes sumários, despertando a cobiça das pessoas. Mas nós muitas das vezes nos esquecemos que a nossa condição econômica, social, não nos permitiria estar junto daquela pessoa e nem ela queria ficar perto de nós. Porque nós estamos tendo apenas uma atração física, que nem é correspondida por aquela outra pessoa objeto do desejo. E nós apenas criamos condições negativas para nosso coração. Então, educar a nossa alma para respeitarmos-nos uns aos outros como filhos de Deus, como irmãos perante a Deus, é a nossa responsabilidade. É o nosso compromisso frente a Deus. Então, mas eu já treinei a olhar, já estou viciado a olhar e pensar tanta coisa. Mas faça uma oração. Senhor, abençoa essa mulher, ou se for uma mulher, abençoa esse homem, para que ele possa encontrar alguém que o faça feliz e ele também saiba fazer essa pessoa feliz. Ou que essa mulher encontre alguém que a faça feliz e que ela também saiba fazê-lo feliz. Ou que saibam viver juntos com dignidade. Emita bons pensamentos. Comece a quebrar o vício do passado para edificar as virtudes do homem novo, que vai garantir um melhor futuro para nós. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se tua mão direita te escandalizar, corta, atira longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. As recomendações de Jesus são muito fortes, são muito sérias. E aí a gente vê pessoas nascendo sem braço, sem olho, ou perdendo-os ao longo da vida. As leis do karma, da causa e efeito, entrando em ação. Porque a nossa consciência sabe dessa lei. A nossa consciência sabe dessas leis que estão aqui. Nós apenas tentamos abafar, amortecer, mas um dia ela aflora e pagaremos as contas. Saibamos, pois, corrigimos-nos enquanto há tempo. Saibamos, pois, edificar as forças do amor enquanto há tempo. Porque o dia de amanhã pertence a Deus e ele será tanto mais glorioso quanto melhor tivermos nos conduzido nesta vida. Portanto, antes de pensar em arrancar teu olho, converta-o em instrumento do bem. Antes de procurar arrancar tua mão, converta-a em instrumento do bem. Porque a misericórdia divina, quando nos bate a porta, se nos encontra predispostos a trabalhar pelo bem, vou colocar o predisposto, já alivia nossas dores, adia a cobrança e muitas das vezes atenua enormemente. Sejamos, pois, então, trabalhadores do bem, trabalhadores da luz, para construirmos e edificarmos a paz em nossos corações. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. E podemos acrescentar que aquele que repudia a mulher e casa com outra também comete adultério. Quebra um contrato. Fere sentimentos. Então, estejamos bem vigilantes com relação àquilo que nós fazemos da nossa vida conjugal. Como nos conduzimos perante a vida conjugal. Mas não adianta ficar juntos só brigando. É necessário criar um acordo de paz. Diplomático, político. Antes que chegue às vias de fato de uma atitude
de violência, que seria atitude militar. Então, seja, aprendamos a conviver uns com os outros, controlar nossa mente para não falarmos qualquer coisa, educar nossos conflitos para sabermos nos conduzir perante aquelas situações, dialogando-nos uns com os outros para resolvermos da melhor forma possível, e evangelizar nossos sentimentos e emoções para não ferirmos uns aos outros, para agirmos com tranquilidade, com amor, com responsabilidade. E aí ele coloca que se a mulher for para a prostituição, aí você pode deixá-la. Mas por que ela foi para a prostituição? O que aconteceu no meio do caminho para que ela vá para a prostituição? Tudo tem que ser bem avaliado. E é bom que a gente entenda que, para não acontecer o extremo, providências têm que ser tomadas desde o início. Logicamente que existem pessoas com extremo desequilíbrio, que o melhor é separar-se, até por questão de saúde. Mas também nós temos que aprender a respeitar os limites uns dos outros e sermos bastante vigilantes e prudentes para não cairmos nas armadilhas de cada dia. Sejamos, pois, aquele que controla, que edifica, que constrói as bases do amor em suas almas. Outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Então aquela história, eu juro por Deus, prometo em nome de Deus, não é o que nós devemos fazer. Jamais devemos fazer. Mas se fizermos, cumpramos perante Deus. No casamento, muitas das vezes as pessoas vão ao templo religioso para, diante de uma grande plateia, diante do altar, diante de um representante da religião, fazermos a nossa jura de amor eterno, ou de compromisso e responsabilidade eterna. E as pessoas, às vezes, não seguem aqueles princípios nem por 3 meses, contrariando a consciência, ferindo a própria consciência. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escapelo de seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não devemos jurar por nada. Assumamos nosso compromisso perante a nossa consciência com responsabilidade. Assumamos nosso compromisso perante a nossa consciência com as ideias do amor sublime no coração. Valorizemos-nos uns aos outros, construamos o sentimento de amor e de paz para sermos fortes, para sermos aqueles que edificam o amor e a paz, para sermos aqueles que trabalham para o bem, que edificam bem e que vivenciam os sentimentos do bem. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Não julgue por nada, nem por aquilo que é alheio, nem por aquilo que é divino, nem por aquilo que você julgue ser seu, porque nada nos pertence. Então sejamos fiéis à nossa consciência. E ele termina, logicamente, fechando o assunto com total sabedoria. Seja, porém, vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. E aquelas brincadeirinhas que a gente faz. Você acha que eu vou fazer isso? Você acha que eu não vou fazer isso? É o debochado. É pior ainda. Sejamos sóbrios, sejamos conscientes das nossas responsabilidades. Sejamos aqueles que edificam o amor e a paz. Seja o nosso falar, sim, sim, não, não. Mas cumpramos. Se falamos sim, vamos fazer. Se falamos não, não vamos fazer. Vamos ser honestos. Vamos ser dignos da nossa consciência reta. Vamos ser dignos de sermos um bom filho de Deus, um bom trabalhador da luz, um bom servidor do bem. Porque ao mal já fazemos muitas e muitas vidas e hoje precisamos de reparar o mal. Precisamos treinar a nossa mente, treinar nossos espíritos para caminharmos para a luz com responsabilidade e com segurança. Ouviste o que foi dito aos antigos, em algumas traduções? Olho por olho, dente por dente. E aí? Me dá um tapa, eu dou outro tapa? E se der um tiro, vai dar outro tiro? Como? Fica para a próxima vida? Então, vamos refletir. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal,
Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Não vamos resistir ao mal. Se bater na face direita, oferece a do coração, a da compreensão dos bons sentimentos. Gandhi vivenciou na prática. Bateram na direita, ele oferecia a esquerda. Eles batiam na esquerda, ele oferecia a direita, até que eles desistissem de bater. Na minha compreensão, Gandhi é a reencarnação de Barrabás. Porque um dia, Jesus diz a ele, um dia compreenderás a importância do amor e da paz e edificará um reino. Com o amor e a paz como símbolo da vitória. E ele conseguiu. Lógico que as palavras não são bem assim, mas foi o que eu consegui decorar do filme que eu assisti. Então, a partir dali eu comecei a avaliar e falar assim, se Jesus deu essa ordem para ele, ele cumpriu muito bem como Mahatma Gandhi. E lembre-se, todos que conviveram com Jesus só reencarnam em missões importantes e gloriosas. Não vamos resistir ao mal. Diante do mal, ore, confie. E lógico que em algumas situações nós temos que tomar providência cabível perante as leis, porque não podemos ser ingênuos e achar que a oração vai resolver tudo no mundo tão louco como a gente vive. Mas podem ter certeza, se você procura viver uma vida reta, com orações, com caridade, muitos males lhe serão poupados. E se a pessoa quer lhe tirar uma vestimenta, dê também a capa. Quantas vezes a pessoa está trilitando de frio, a gente passa na rua com o nosso agasalho já velho, surrado, e a gente fica com pena de doar aquele, e nós estamos dentro de um carro quentinho e vamos chegar em casa e temos outro agasalho, ou temos dinheiro para comprar outro. Então, muitas das vezes, não precisamos de ser tomada a nossa veste. Precisamos saber oferecer o que nós temos até de sobra. Precisamos aprender a oferecer aquilo que falta ao outro. É a lei da solidariedade. E se a pessoa quer que você caminhe com ele 1 milha, caminhe mais 2. Vai com ele caminhando. Vai ajudando a ele. Ajude-o a transportar seu peso, sua carga. Faça caridade. Trabalhe pelo bem. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que te quiser que lhe emprestes. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele a quem quiser que te emprestes. É necessário saber oferecer o melhor. É necessário saber oferecer todas as forças do bem que estiveram ao nosso alcance. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. De novo, foi dito aos antigos. No passado foi dito para que você ame teu próximo, teu pai, tua mãe, teu filho, teu primo, e aborrece o teu inimigo, provoque-o. Mas eu, porém, vos digo. Está pronto para o desafio? Amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem o que vos odeia e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Se aprender a amar os inimigos, tem gente que fala assim, não, mas não dá para amar. No Evangelho segundo o Espiritismo tem até aquela passagem, lógico, nós não teremos por um inimigo o mesmo amor que temos por um amigo. Até o bater do coração é diferente. Mas à medida que a gente não deseje mal a ele, que a gente não guarde mágoa, não guarde raiva, já demos um grande passo. Porque na próxima reencarnação, você e seu inimigo virão como irmão, pai e filho, mãe e filha, primos e primas, primo e prima, prima e prima. Ou seja, vai vir próximo, vai vir na mesma família, vai ter que aprender a conviver. Então, isso aqui é uma ordem divina que a gente aprenda a amar os inimigos. Se a gente não ama pelo desenvolvimento dos bons sentimentos nesta vida, nenhuma outra, em situação meio adversa, teremos que conviver dentro do mesmo lar. Faça bem aos que vos odeiam. E às vezes a pessoa está passando por um momento muito difícil e você tem a oportunidade de ajudar. Fala assim, mas ele me odeia tanto. É a oportunidade de praticar o Evangelho. É a oportunidade de você quebrar o ódio, ajudando.
E se te persegue e te maltrata, ore por eles. Porque muitas das vezes tem um espírito que os persegue, tem um espírito que os caluniam, tem uns espíritos que instigam aquela pessoa. E à medida que você vai fazendo as orações, você vai quebrando os elos de ligação e você sai vencedor. E aí vem a conclusão mais importante. Para que sejais filhos do Pai que estás nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então a chuva vem para os justos e vem para os injustos. E assim também o sol vem para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos. Todos recebem a luz do sol, todos recebem os benefícios da chuva. Pois se amardes aos que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? Amar quem nos ama é muito fácil. É lógico que eles nos amam. A reciprocidade de sentimento é natural. Os publicanos fazem a mesma coisa. Mas nós precisamos desenvolver outros sentimentos. Amar aqueles que não são dos nossos afetos. Amar aqueles que não são nossos amigos. Amar aqueles que são nossos adversários do caminho. À medida que aprendamos a amar, aprendamos a construir a luz da solidariedade, do amor e da compaixão. E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aí, às vezes, a gente esquece de cumprimentar até nossos amigos no dia a dia, a gente sai distraído, preocupado, e a pessoa fala, será que está com raiva de mim? E a gente nem viu a pessoa, nem percebeu, ou às vezes, por estar com a cabeça tomada por aquele conjunto de conflitos, de pensamentos, nem cumprimentou. Mas é importante a gente treinar cumprimentar, treinar ser solidário. Porque os publicanos cumprimentam os publicanos. E nós devemos nos cumprimentar uns aos outros, a todos. Porque para sermos perfeitos, nós temos que copiar o Pai, que ama a todos indistintamente, que ama a todos sem distinção, de raça, de cor, de cultura. Esse sentimento de amor nós temos que colocar em nossos corações. E aprendermos e fazer valer sempre esse sentimento. E fazer valer sempre o sentimento de amor. Fazer valer sempre o sentimento de caridade, de solidariedade e de compaixão, e a caridade ser o móvel de nossas ações, amando a todos indistintamente. Se não nos amam, o problema é deles. Mas vibremos amor. Treinemos a esvaziar nossa mente de todo ressentimento, de todo mau pensamento, e construirmos edificando o bem, a solidariedade e a paz. Façamos, pois, meus irmãos, do nosso trabalho a nossa oportunidade de construir uma manhã de luz para todos nós. Aproveitemos as oportunidades de praticar o Evangelho e coloquemos em prática os sublimes ensinamentos do Mestre, que nos convida à solidariedade, ao amor e à fraternidade. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo e fortalecendo para que aprendamos a praticar o Evangelho. Lembrando sempre que somos filhos de Deus, e todo filho de Deus deve ser um trabalhador da luz, um trabalhador do bem, alguém que saiba a importância de fazer a caridade.